bem, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. Esse texto tem como título, a NVI intitula Jesus purifica o templo. Mesmo assentados com toda a reverência, nós vamos ler esse texto então, Marcos 11, de 15 a 19. Eu não sei se os irmãos, nós vamos conseguir esse texto? Temos? Eu passei no seu WhatsApp hoje à tarde o texto, mas acho que não, as lições e o texto também. Ok, mas os irmãos acompanhem comigo, aqueles que têm a Bíblia, abram suas Bíblias, se não, abaixem seus arquivos, Marcos 11, na versão NVI. E após a leitura, nós vamos continuar trabalhando com o texto, então os irmãos deixam o texto aí para a gente comentar. Vamos lá. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, glorioso Deus, nos ajude a orarmos agora, nos ensina a orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe aqui em tua presença, em culto, e nós te louvamos por este momento, que é o momento mais sublime da nossa vida, o dia que nós nos apresentamos ao Senhor para o adorá-lo, para o glorificá-lo em igreja. E nós te louvamos pela bênção de estarmos diante, ó Deus, das Escrituras sagradas, cujo autor é o Senhor. E nós, ó Deus, suplicamos, tenha misericórdia, clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ilumine, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, manifeste a tua glória sobre nós e nos ensina acerca do Senhor, da tua palavra, dos teus princípios. Ó Deus, nos ajude para que possamos estar inteiros e completos neste momento tão precioso que é o momento de culto, o momento de adoração. Portanto, ó Deus, nós nos colocamos em tua presença e agradecidos somos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor quer falar conosco e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o título é a responsabilidade do zelo com o templo de Deus. A responsabilidade do zelo com o templo de Deus. E um versículo que eu sempre separo e que deixo acima, né, do título, e por isso que eu chamo título e subtítulo, é: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a responsabilidade do zelo para com o templo de Deus, com o templo de Deus. É muito comum nós ouvirmos ou lermos esta passagem e nós então fazemos a aplicação com relação à igreja. Mas nós aprendemos em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo. Nós é que somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então esse texto mostra que o que está na vida de todo crente não é uma unção do Espírito, não é um poder do Espírito, mas é a presença do Espírito de Deus em nós. Então, essa ideia veterotestamentária de que Deus habitava no templo foi uma tipologia pelo que o Deus realizaria na dispensação da graça, quando nós recebêssemos então o Espírito de Deus no momento que tivéssemos então sido alcançados pela graça, isto é, no momento da nossa conversão a Jesus. E aqui esse texto nós temos a visita do Senhor Jesus. O texto antes mostra a entrada triunfal do Senhor Jesus. No finalzinho do texto ele dá uma olhada, quando chega ali no templo após a sua entrada triunfal, ele não diz nada, mas esse texto ele prepara para que o Senhor realmente purifique o templo. Ele volta a Betânia, passa a noite em Betânia, ele, quando está voltando, passa pela figueira, diz que nunca nasça fruto nesta figueira. Depois os discípulos vão ver que ela vai se secar, e é um tema de uma outra mensagem, ou da próxima mensagem. E agora então, ele chega no templo, e ele purifica o templo, e essa purificação, ela é uma purificação resoluta, uma purificação devastadora, efetiva e inconformada, que causa perplexidade e reprovação de todos aqueles que estavam ali, aqueles líderes que estavam ali no templo. Vejam, queridos irmãos, que é mais ou menos assim quando Deus resolve trabalhar nos corações dos eleitos. Ele purifica o nosso corpo de maneira resoluta, devastadora, efetiva e inconformada, para a glória dele, para a glória do seu nome. E o tema que nós trabalhamos aqui, nesta passagem, é o tema da santidade. Nós somos tentados a agir na carne, e uma das formas de agirmos na carne e não no Espírito, são as tentações, são as provas, e nós somos provocados por Satanás a agirmos na carne. As pessoas às vezes não sabem, mas são usadas pelo inimigo, mas nós precisamos agir no Espírito, e nós temos a ira santa manifestada através do Cristo, de Jesus, e juntamente com a sua santidade em querer que o templo seja realmente purificado. Então vejam que esta é a obra que Deus realiza em nossos corações. Aqueles que estavam dentro do templo eram religiosos exemplares, mas o Senhor Jesus vem trazer uma reforma religiosa, porque há uma diferença em ser um cristão exemplar e ser um religioso exemplar. Ao contrário, ser um religioso exemplar é diferente de ser um cristão exemplar. Por isso que dentro da igreja, muitas vezes, ao invés de estudarmos teologia bíblica, nós acabamos estudando religião. Isso é perigoso, é uma linha tênue também, porque a religião, ela é um produto e uma área da ciência chamada antropologia. Então, quando se estuda o homem, se estuda a religião. Mas quando nós estudamos teologia, então nós procuramos aprender a partir das revelações de Deus. E quando nós conhecemos Deus, quando nós assimilamos seus princípios, e quando nós aceitamos as suas exigências, então nós começamos a ter uma vida mais santa, mais separada, uma vida para a glória dele. Nossa proposta é revermos, à luz desse texto, como nós devemos
viver ou nos portar corretamente, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como nós devemos nos portar? Nós temos aqui a chegada de Jesus no templo, e ele expulsa todos aqueles que estavam comprando e vendendo. Não é só aqueles que estavam vendendo, mas também aqueles que estavam comprando. E os mercadores do templo traziam ali tanta bagunça no átrio do templo, que era o local onde gentios estavam e poderiam adorar a Deus, no átrio do templo, na entrada do templo. Então qualquer pagão poderia ali, e não sendo judeu, adorar a Deus e sacrificar e oferecer as suas ofertas, mas eles tiravam, impediam qualquer espírito de adoração. E assim acontece às vezes na igreja. O ambiente é tão tumultuado, tão bagunçado, que o espírito de adoração se perde completamente. Se perde completamente. Então, neste comércio, havia muita desonestidade, né, por conta do amor ao Deus Mamon, né, ao dinheiro. E esse texto, ele causa uma certa repugnância quando nós entendemos que a adoração era a base de sacrifício. Então, vejam bem, pensem bem. Ali no átrio, onde tinha o comércio, tinha animais que faziam ruídos, animais que cheiravam mal, animais que deixavam seus excrementos ali, e esse cheiro desagradável, como alguém poderia orar ali e oferecer qualquer adoração no templo do Senhor? Então, possivelmente essas palavras do Senhor Jesus: a minha casa deve ser casa de oração. E ele derruba a mesa dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas, pessoas que vinham de vários lugares, peregrinos de todo aquela redondeza, iriam trocar a moeda, porque já era uma estratégia deles, não aceitarem outra moeda senão a local, né? Já estavam ali coadunados ali com os cambistas, e compravam os animais para o sacrifício, e era comum o ágio, a usura e a especulação. E Senhor Jesus também, o texto vai dizer, que ele não permitia que ninguém carregasse mercadorias no templo. Então Jesus age como um reformador, ensinando que o templo é um lugar de reverência e não de tráfego. É um lugar de reverência, assim como nós estamos em reverência na presença de Deus, ainda que a igreja somos nós e não o prédio, como era nessa época. E o Senhor Jesus, então, ensinava a eles: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vejam uma citação de Isaías 56, 7, e que mostra, mesmo naquele tempo, a adoração nos moldes judaicos, uma sinalização do plano de redenção para todos os povos. Por isso que a gente diz que o evangelho é universal, é para todo mundo, mas a salvação não é universal. A salvação é para todo aquele que nele crê. Então a salvação não é universal, o evangelho sim. E um dos sinais da volta do Senhor Jesus é que este evangelho será pregado no mundo inteiro, e depois então virá o fim. Mas o Senhor Jesus diz: minha casa é de oração, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. Citação de Jeremias 7, 9 a 11, quando o profeta fala: a religião de vocês é inútil, não vale nada. Seguem o ritual religioso, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Para lembrar, eu vou ler o texto de Jeremias. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso
a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu estou vendo isso, declara o Senhor. Então, esse texto de Jeremias mostra claramente que o povo de Israel, nesse momento pré-exílico, antes deles serem exilados em Babilônia, eles eram bons religiosos, mas eles estavam com um pé em Baal e outro pé na casa do Senhor. E uma pequena digressão, eu costumo fazer aplicação a posteriori, mas é isso que acontece com a igreja de hoje, irmãos. É exatamente isso que acontece. As pessoas adoram os seus deuses, os seus bens, os seus namoros, suas amantes, seus amantes, as suas coisas, o seu tempo, e adoram o seu dinheiro, e adoram o seu prazer, e adoram e curtem tudo, e depois vem para a igreja e diz, puxa, aqui eu estou seguro. E não é bem assim. A palavra de Deus é, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. E nós precisamos nos posicionar com relação ao nosso relacionamento e ao nosso compromisso com Deus. Ainda, a título de comentário, o texto continua mostrando que os chefes e os sacerdotes, os mestres da lei, eles começaram a procurar a forma de matá-lo. Esses são os membros do Sinédrio, que observavam todo o movimento, mas eles temiam as pessoas. Eles temiam as pessoas porque o Senhor Jesus gozava de um apoio popular. Os seus ensinamentos eram impressionantes ao povo, mas eles estavam maquinando um modo de fazer o povo voltar contra Jesus e preferiu mantê-lo nesse momento importante. Mas no momento da crucificação, a multidão se junta aos sacerdotes. Eles temiam, que a multidão, maravilhada com o ensino de Jesus. Jesus tinha autoridade, e nós iremos, ainda antes do seu sacrifício, falarmos da autoridade do Senhor Jesus, que não era uma autoridade política, não era uma autoridade militar, mas era uma autoridade de bondade, de moral, de santidade e do conhecimento das coisas de Deus. É muito comum o homem reivindicar a sua autoridade, isso é carnalidade pura, de maneira ilegítima, se apoiando em alguns bens, em algumas questões, para se tornar importante, mas a autoridade do Senhor Jesus era uma autoridade diferente, e o texto conclui que ao cair da tarde, eles saíram da cidade, e Jesus volta então a Betânia, o mesmo caminho que ele vai encontrar a figueira seca. Nesse momento, onde a cidade estava cheia de peregrinos, era muito comum alguns irem até ao Monte das Oliveiras e acamparem ali, e dormirem, passar a noite ali, e depois no dia seguinte voltarem para o templo. E nós temos na narração de que nesta semana, tanto em Mateus como em Lucas, fala que algumas noites o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que ficava aproximadamente 2,5 km. Pois bem, nós chegamos na terceira parte do sermão, ou quarta parte, a gente lê o texto, a gente faz um apanhado introdutório, a gente comenta um pouquinho no comentário, e agora nós chegamos no ápice da mensagem, que é a aplicação para as nossas vidas. Já iniciei dizendo que é muito comum ouvirmos a partir desse texto aplicações à igreja. E até hoje existe uma consciência de que o templo é santo, que o prédio é santo, que todos os ambientes aqui são santos. E essa ideia é veterotestamentária, mas também trazida pelo romanismo, e algumas pessoas trazem isso para a igreja evangélica, de que
Só se pode encontrar Deus, orar Deus no templo, e no templo é santo. Não pode nem trazer água para dentro do templo, né? E aí fica esse equívoco teológico, e nós já falamos que nós somos o santuário de Deus, conforme lemos em 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo trata ali sobre o perigo da imoralidade sexual. Pois bem, portanto, penso que seja oportuno vermos, à luz desse texto, como nós devemos nos portar, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isto é, como nós devemos nos manter, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A todos aqueles que realmente tiveram encontro com Cristo, se arrependeram dos seus pecados e creram nele como Senhor e único Salvador, Salvador pessoal, não familiar ou congregacional, receberam o Espírito de Deus. E por isso nosso corpo é santuário de Deus, que é um tema que nós estudamos na mordomia cristã, né? Na economia cristã, que é o tema do nosso corpo e o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Como nós devemos nos manter, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Eu quero trazer quatro ensinos, quatro lições. Primeira, devemos nos manter purificados como habitação de Deus. E o tema aqui é santidade. Me apoio não só no texto de Jesus, mas em 2 Coríntios 7:1, que diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos falar depois sobre o temor. E agora estamos tratando aqui sobre santidade. Santidade não significa ser santo, não significa não ter pecado. Santidade significa, sim, ser santo a partir do momento que você é santificado. E na etimologia da palavra, ser santo é ser separado para Deus. Quando nós entendemos que Jesus é nosso Senhor, então Ele é o nosso dono e proprietário. E Ele exige que o seu povo seja santo, assim como Ele é santo. Lemos isso em Levítico, lemos isso também em Romanos. E hoje nós estamos, assim, muito preocupados com a higiene. Muito preocupados. Os irmãos adentrou ao templo, pisaram num tapete antisséptico, né, e passaram o álcool gel, alguns lavaram as mãos ali no banheiro com sabonete antisséptico. Não precisava ser antisséptico, mas nós compramos antisséptico. Todas as cadeiras foram higienizadas e pulverizadas com álcool, tudo. E a gente se preocupa por causa das bactérias do vírus e tantas coisas. Em casa não é diferente. E mesmo nesse tempo, no tempo antes da pandemia, a higiene, alimento. Eu conheci alguém que lavava alface com detergente neutro. Não sei se você já viu alguém assim. Às vezes não consegue comprar alguma folha orgânica, não encontra, então pega detergente. E aquela preocupação. E olha, irmãos, é legítimo isso. Eu não quero fazer nenhuma apologia a isso. Realmente é legítimo e é necessário nos dias de hoje. Mas, da mesma forma, o nosso corpo interior deve ser santo e purificado, a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados. Há quem não se arrependa, há quem não sinta dor pelos seus erros, aliás, há quem não reconheça. A luz do ambiente é importante, porque a luz nos faz chegar uns aos outros, o ambiente, mas nos faz nos enxergar também. A gente reconhece quem realmente nós somos, a sujeira que está em nós. Deus exige que nós sejamos santos, e a santidade, essa purificação, ela vem através do arrependimento, do reconhecimento do pecado. A santificação é uma obra da salvação progressiva,
E nós vivemos nesse momento de santificação, santificação. E depois desse momento de santificação, quando nós deixarmos esse tabernáculo, conforme diz o apóstolo Pedro, então nós estaremos no estado da glorificação, e é o ponto final, culminante da nossa salvação. Então, Deus nos reúne aqui nesta noite, neste culto, nos ensinando e dizendo que Ele exige de nós purificação do nosso tempo. Deixe-me ser mais claro. Purificação do nosso templo começa com pensamentos puros, com palavras puras, com sentimentos puros. Quantas pessoas se levantam contra nós, e a primeira coisa é deliberar perdão, amor, compaixão, e a santidade é você tirar esse espírito de vingança, é não se permitir as obras da carne, alimentar mais o espírito do que a carne, é você buscar a Deus, é você estar na presença de Deus, é você pedir a Deus que o lave como fez Davi, e purifica-me como com hisopo, quando ele diz um material que lavava as vasilhas cerimoniais e purificava porque eram consagradas a Deus. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, mais alvo do que a neve. Olha, irmãos, às vezes pessoas que nós relacionamos nos contaminam, textos que nós vemos nos contaminam, vídeo nos contamina, ambiente nos contamina. Estava falando sobre vírus e um irmão que trabalha no posto de saúde estava falando que nós devemos tomar cuidado com alguns ambientes. Não é só a contaminação, tal, é a carga viral do ambiente. E ele dizia que o cunhado dele foi contaminado porque ele entrou num quarto onde o paciente estava com Covid, tudo fechado, janela fechada, porta fechada, e ele disse que a carga viral era muito pesada, e os cuidados que a gente tinha não foram capazes de segurar isso. E da mesma forma, alguns ambientes que às vezes pensamos que seja ambiente razoável, um ambiente sadio, isso nos contamina e ameaça a nossa santidade. Então, como nós devemos nos manter purificados como a habitação de Deus, irmãos? Não é opcional, é sine qua non, uma condição para estarmos em paz com o nosso Deus. Como nós devemos nos portar, segundo o texto, segundo a lição, íntegros no relacionamento com Deus. Eu coloquei aqui a questão do temor, e usei o texto de Hebreus para fortalecer o texto, que diz, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Interessante esse temor a Deus. Temor a Deus é você ter a consciência de que você está diante de uma autoridade que é a maior autoridade do universo, que é o Senhor Deus. É você considerar a Deus, qualquer momento da sua vida, em qualquer decisão da sua vida, é você considerar Deus. Isso é ter o temor de Deus. O temor está muito ligado ao medo, mas o temor, ele vai de um polo ao outro, da reverência até o terror. Terror com R, não é temor, terror. Como eles tiveram terror quando eles estavam ali no pé do Monte Sinai, quando Deus falou a eles, eles não suportaram o poder de Deus, a fala de Deus. Tem pessoas que não temem a Deus, não se sujeita aos irmãos, não se sujeita aos líderes. Há pessoas
que fazem as coisas sem consultar a Deus, fala o que pensa, defende o que pensam, sem reconhecer que pode estar errado. Então, íntegros no relacionamento com Deus é estar inteiros no relacionamento com Deus, cheio de temor. E as pessoas, então, morrem de medo quando tem uma blitz. Tem uma blitz, e nessa blitz tem bafômetro. Meu Deus. Estou falando de crentes. Pessoas têm pavor quando é abordado pela Receita Federal. Morrem de medo. Tem pavor, né, quando passam ali no aeroporto, vão fazer uma viagem internacional, passa pela revista e, enfim, chega num... Tem pavor do vizinho, tem pavor do cachorro, tem pavor de tudo. Mas não tem o temor de Deus. Não consideram a Deus. Morrem de medo da doença. Morrem de medo de serem contaminados. Bom, eu não quero falar sobre isso. Mas não tenham temor a Deus. Não temem a Deus. Não considerem a Deus. Imagine se todos tivessem o mesmo temor que você tem a Deus. Todos fossem exatamente igual a você. Como seria a igreja? Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos respeitar a noiva de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ter plena reverência. Eu pelo de medo de Deus. Se tem uma coisa que você tem que ter medo, é de Deus e, consequentemente, do pecado. Senão ele arrebenta com você. Arrebenta com você. E eu clamo por misericórdia. Eu clamo por misericórdia para a vida de pessoas que hoje, no hall de membros da igreja, desafiam Deus, blasfemam contra Deus. Não tem o devido temor. Mas vamos à terceira lição, que tenta responder com o texto. Como nós devemos nos manter, uma vez que temos o Espírito Santo de Deus? Bom, primeiro, purificados, íntegros, e agora, ligados em oração no Espírito. E aqui é a adoração, a principal missão da igreja. O texto diz que Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E nós temos aqui um texto de apoio em Efésios 6:18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Os judeus entendiam que para orar e para adorar, eles deveriam caminhar, sair das suas regiões e lá em Jerusalém fazer o sacrifício. Bom, isso realmente foi uma tipologia. Deus mostrou isso como uma tipologia. Mas hoje o templo está em nosso coração, nós somos o santuário de Deus. Por isso, nós devemos orar e adorar a Deus em todo o tempo. Nós nos reunimos lá com o grupo do futebol, e eu perguntei para eles, a gente estava lá no vestiário, e eu perguntei: por que nós estamos aqui? O que a gente está fazendo aqui? Primeira coisa, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Porque em todo lugar que o crente está, ele está para glorificar a Deus. E nós continuamos em culto aqui, que é a primeira coisa que nós estamos aqui, é para dar glória a Deus, glorificar a Deus em nossos atos, em nossas palavras, na prática do esporte. Segundo lugar, por que nós estamos aqui? Estamos aqui pela comunhão dos santos. Irmãos, isso traz uma edificação espiritual e um fortalecimento espiritual. O tamanho é extraordinário, a comunhão dos santos. É uma forma de adorar. E nós estamos aqui para quê? Para nos dar prazer, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nos divertir, né? E brincarmos, e, enfim, lançarmos longe o estresse e termos esse momento de alegria.
Mas o que vem primeiro? A adoração, glorificar a Deus. Já ensinamos sobre adoração com a palavrinha pesca, palavra pesca, orogrifo pesca, P de proclamação, E de ensino, S de serviço, C de comunhão e A de adoração. Essa é a missão da igreja. Embora os reformadores, os puritanos entendiam que tudo é adoração. A evangelização é adoração, o ensino da escola bíblica é adoração. Nós precisamos estar ligados em oração, no Espírito, como nós erramos em nossas atitudes. Como as nossas decisões são erradas. Ontem, conversando com a irmã Gisele, no gabinete, a gente falava isso. Lemos o Salmo 23, onde Davi se coloca no lugar de ovelha débil. Quando ela deu o testemunho e disse, pastor, minhas decisões são tão erradas, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero me batizar porque eu quero fazer a vontade de Deus. Davi disse isso. E nós lemos que a ovelha não enxerga. A ovelha é presa fácil. E ela precisa de proteção, precisa de cuidado. Ela precisa que o pastor vá à frente e ela vai acompanhando o pastor. Então, nós precisamos estar em oração, irmãos. Satanás está no domínio deste mundo. O mundo está sob o poder das trevas. Os homens maus são industriados por Satanás, pelo diabo. E o nosso espírito deve ser de adoração. Houve um tempo em minha vida em que eu não suportava fila de banco. Trabalhava de mensageiro, né? A palavra era contínuo, lá no Banco Nacional. E eu fazia muito banco, e fazia muito banco, ora era muito pagamento, era uma coisa terrível. E ficava mais tempo no local, né? Enfim, nos bancos, e acabava, às vezes tinha vencimento. E eu conversando um com o outro, falei assim, olha, uma estratégia boa para você ter um momento prazeroso na fila do banco. Hoje tem cadeira para sentar, naquele tempo não tinha. Quando você chega na fila, você começa a orar em espírito. Se você conseguir, leva aquela Bíblia de bolso, né? Salmos e Provérbios, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E eu me deliciava, eu queria fila de banco para poder ler a texto bíblico, para poder orar, interceder. E quando eu preparava, já era a minha vez. Isso foi muito interessante. E nós devemos cultivar isso. No carro, no trânsito, orar, e uma caminhada que você faz, ouvir uma mensagem, adorar a Deus, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, ou mesmo, você está ali na esteira, você está em espírito orando. Põe uma velocidade razoável para você não tombar, para você não levar um capote, e vai orando, e estar na presença. Isso aqui é vigor espiritual, como nós falamos, e é assim como nós devemos nos portar, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. E Ele, então, Ele expressa a nossa oração, porque a gente não sabe orar. Mas o Espírito de Deus, Ele traduz a nossa oração, Ele leva essa nossa oração ao Pai. Então, devemos nos manter ligados em oração no Espírito. E, finalmente, nós devemos nos manter sóbrios e vigilantes com os inimigos da cruz de Cristo. E aqui a palavra é vigilância. Vejam que quando o Senhor purificou o templo, os chefes já se remoeram. A gente precisa matar, a gente precisa acabar com a raça desse cara. E ir embora, o Senhor Jesus se entregou. O próprio Deus se entregou. E o texto de apoio é 1 Pedro 5, 8, 9, que diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vigilância. Todos nós que buscamos a Deus, que somos trazidos por Deus, que adoramos a Deus, que estamos em culto a Deus, que temos o desejo de estarmos na presença, somos alvos do inimigo. Então, nós somos tentados,
somos provados, somos afrontados, somos perseguidos, passamos por muitas tribulações. Mas nós precisamos estar vigilantes. E estar vigilantes é aquela experiência de Neemias, né? Que trabalhavam com a arma do lado aqui, os inimigos virem. Hoje os nossos inimigos é o mundo, a carne e o diabo. O pior deles é a carne, os próprios apetites. Mas nós devemos estar vigilantes, sermos sóbrios, porque se Deus abre os nossos olhos espirituais, nós veríamos demônios querendo obstar a nossa fé, ameaçar a nossa fé, causar desmotivação, e sabotar a nossa alegria. E quantos eventos acontecem em nossa vida? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos ser sóbrios e vigilantes, ter a percepção espiritual, o discernimento espiritual, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais do maligno. Eu concluo a mensagem, irmãos, desta noite, dizendo que nós devemos nos manter purificados, íntegros, ligados em oração e vigilantes com relação aos inimigos da cruz de Cristo. Deus nos traz aqui nesta noite, dizendo e nos ensinando que nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós precisamos nos consagrar a Deus. A vida cristã, você não se mantém apenas aos domingos. Se você mantém a sua vida cristã apenas aos domingos, você é um zeloso religioso, você é um bom religioso, mas isso não significa nada para Deus. Não significa nada. Você precisa ser um cristão exemplar, e você precisa fazer as suas devocionais, ouvir a palavra de Deus, né? Meditar nela, como a Bíblia diz, de dia e de noite, exercitar a sua fé, se fortalecer e se posicionar com relação a Deus, diante de Deus, em temor, fechar com Deus. Realmente, há muitas pessoas que estão em cima do muro e não se posicionaram. Esta mensagem de purificação do templo também nos exorta a nos posicionar. Que tipo de relacionamento nós queremos ter com o Senhor Deus? Amém? Amém? Vamos orar? Cubra sua fronte, fecha teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, conheça os teus servos que estão participando deste culto, os seus corações. Mostre a todos nós do que é que nós precisamos abrir mão, ó Deus, para que o nosso templo, o nosso santuário, seja totalmente purificado. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos íntegros, a estarmos ligados no Senhor, todo momento, a sermos sóbrios e vigilantes. Ó Deus, nos ajude, nos dê uma vida santa, separada de tudo aquilo que possa contaminar-nos e ameaçar o nosso relacionamento contigo. Conheça o coração dos teus servos, que nesta noite, ó Deus, o Senhor fale aos seus corações, e que eles tomem a decisão de segui-lo resolutamente, que eles tomem a decisão de se batizarem, que eles tomem a decisão de se envolverem com a tua obra, ó Pai, que tomem a decisão de falar aos amigos e às pessoas que são de Jesus, que tomem a decisão de abrir mão de qualquer coisa que te entristeça, ó Deus, que esteja te entristecendo. Enfim, ó Deus, nos torne santos para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus, e oramos ainda para que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que está aqui hoje, que participa deste culto presencialmente ou virtualmente, seja com cada família representada, e sejam também, ó Deus, com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Nós vamos oferecer.